Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as macros que a gente tem disponíveis dentro do Arias quando a gente vai falar de nomes automáticos de componentes e de fios. Então, por exemplo, se eu quero trazer ali o número da página em que meu componente foi inserido. E é isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Então, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo, tá, de um projetinho para a gente poder aplicar algumas dessas macros que eu comentei. Então, primeiro a gente pode usar um exemplo aqui nos fios, tá? Onde eu quero colocar o número da página junto com o nome do fio. Tá? Então, a gente vem aqui na guia gerenciar, vem aqui em nomes automáticos e uma das coisas importantes para a gente comentar é quais são as macros disponíveis para uso. Tá? Então, vou clicar aqui em fios. Eu vou adicionar uma nova aqui, só para comentar sobre as disponíveis. Tá? A gente tem 4. E quando a gente quer aplicar uma macro, a gente precisa colocar ela entre chaves. Tá? Então, as 4 específicas que a gente tem é um P entre chaves, um C entre chaves, um L entre chaves e um S entre chaves. Então o P entre chaves, ele puxa automaticamente a página que está inserido aquele componente ou aquele fio. O C entre chaves puxa a coluna, o L puxa a linha e o S puxa um valor sequencial. Então ele começa do 1 e vai seguindo independente de qual página, tá? Por que que tem essa questão do sequencial, sendo que ele já puxa um nome automático? Tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui. Eu vou criar uma numeração para fio, onde eu vou colocar a página e eu vou colocar um traço. Tá? Aqui a gente consegue utilizar traço, barra, ponto, para poder fazer justamente, né, essa divisão entre esses valores. Então eu vou colocar um traço que é para diferenciar a página e depois o valor sequencial. Tá bom? Então, isso é no prefixo, então isso vai ser o que vai vir antes do valor sequencial. Então, ao invés de 1, 2, 3, ele vai vir a página traço 1, página traço 2, página traço 3. O sufixo é tudo que vem depois desse número de ordenação. O dígito é a quantidade de dígitos. Então, se eu tiver um 2 aqui ao invés de 1, ele vai puxar o número do fio 0, 1, 0, 2, 0, 3, até o 09, depois ele parte para o 10 normalmente. Tá? E quando chegar no 99, ele também vai para o 100 sem problema. Incremento, ele funciona como se fosse uma soma. Então aqui ele está com um valor de 1. Então ele sempre vai somar 1 àquele nome automático. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a página traço número, então vai ser página 01, fio 1. Se o meu incremento estivesse em 3, ele ia puxar a página, então 01, traço 1, e no próximo fio ele ia puxar 01, traço 4, porque ele somou 3, então ele incrementou 3 ao valor, e é dessa forma que ele funciona como se fosse uma soma mesmo. Tá? Então eu vou deixar dessa forma, vou dar um OK, e agora eu vou vir aqui na guia inicial, e eu vou numerar os fios. E aqui em número eu seleciono a configuração que eu criei. Vou dar um OK. Então olha só, ele puxa 041. Por conta da página que eu estou, 04. Nesse projeto, né, nessa página, ele vai até o 0436. Então olha a próxima página. Ele puxa 0537. Então ele segue com esse valor sequencial aqui, ó. Ele segue dessa forma. Ele segue desde o último. Tá? Mesmo que troque a página. Agora, se a gente quiser um processo diferente, de uma forma que cada vez que a gente troque de página, ele volte a numeração, a gente vai ter que fazer diferente. A gente vai ter que vir aqui em gerenciar, nomes automáticos. E a gente vai ter que apagar esses dígitos aqui, a gente vai ter que colocar 0. Por quê? Porque esse dígito é justamente aquele número automático.
Então, que vai seguindo do 1 para frente. Então, deixando em 0, ele não vai gerar esse valor depois do traço. E agora vem a jogada. Depois do traço aqui no nome automático, a gente coloca um S entre chaves. Porque daí ele vai puxar a página, traço e um valor sequencial desse nome automático, tá? Eu vou dar um OK e vou gerar aqui para ficar mais fácil de explicar. Então olha só, quando eu numerar de novo, eu vou trocar de página só para mostrar, 051. Por quê? O que faz esse sequencial? Ele pega todo esse nome automático. Então ele vê, ó, 04 traço. Esse é o primeiro fio que tem esse nome, então ele coloca 1. Agora no segundo, ele pega 04 traço e tenta colocar 1 aqui. Só que já existe. Então ele parte para o 2. Terceiro fio, ele pega o 04 traço, ele vê que já tem 1, ele vê que já tem o 2, então ele coloca o 3. Agora quando ele troca de página, ele muda. Ele vira 05 traço. Só que não existe um 05 traço 1. Então ele coloca o 1 e começa a contagem de novo, né? E isso acontece em todas as páginas, tá? Então aqui a gente viu a macro de página e a macro de sequencial. Agora, para mostrar que funciona nos componentes também, a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai colocar aqui no nosso componente a linha e a coluna dele. Então a gente vai vir em gerenciar. Eu posso clicar aqui em nomes automáticos e eu vou ficar nessa aba de componentes dessa vez. Eu vou criar um novo e eu vou criar um chamado DM, né, que é aquele prefixo. Vou deixar sem nada aqui, que daí ele puxa 1. E aqui no sufixo, para vir depois desse 1, eu vou colocar um traço, vou colocar um L entre chaves e vou colocar aqui uma barra e um C entre chaves. Vou dar um OK. E agora eu vou selecionar o meu componente, vou clicar com o botão direito e eu vou vir aqui em propriedades da biblioteca. Vou vir aqui em propriedades e eu vou alterar esse nome automático para o que a gente criou. Vou dar um OK. Porém, a gente vê que ele não é atualizado, pessoal, porque ele já está inserido. Então eu quero mostrar também como que a gente faz para renomear um componente caso a gente tenha criado um novo nome automático. A gente vem aqui na guia inicial, clica em nomear componentes e aqui eu vou dar um OK. Então olha só, ele já puxa aqui DM1-B/2. E olha só, pessoal, ele está puxando DM1 em tudo. Pelo mesmo caso do fio, tá, pessoal? Porque não existe um outro DM-B/2. Por isso que ele vai puxar o 1 aqui também. Porque o resto do nome é diferente. Então olha só, eu vou fazer um exemplo aqui para conseguirem entender. Eu vou colocar um componente aqui no A2. Então ele vai ser o DM1A2. E eu vou colocar um outro componente no A2 também. Nesse caso ele vai puxar o DM2, porque o resto do nome é igual. Então para corrigir esse caso a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no fio. Então eu vim em nomes automáticos, vou colocar o dígito em 0 e aqui eu vou colocar uma macro de sequencial. Então vou nomear componente. Então se eu pegar aqui, converter a seleção, ele já corrige, tá, pessoal? Então olha só, DM1-B/2 e aqui mesmo trocando a coluna ou a linha, ele vai puxar o DM2. Aí assim ele vai seguindo. Então, pessoal,
Aqui a gente conseguiu utilizar os 4 exemplos, né? Só relembrando que é a macro de página, macro de coluna, macro de linha e a macro de sequencial. A gente pode utilizar tanto nos componentes quanto nos fios e também nos bornes, tá? E basicamente seria isso o vídeo de hoje, tá, pessoal?